Olá pessoal, então vamos começar aqui nossas atividades, tá? A gente vai fazer essa modalidade de ensino remoto para fechar a disciplina, ok? Para finalizar essa disciplina que está pendente de vocês, tá? Então, retomando, revisando os conteúdos que vocês estudaram no segundo ano do ano passado, tá? Vou começar aqui então por uma revisão dos conceitos de forças, dos tipos de forças. Então a gente tem ali, ó, quais são os tipos de força que a gente tem? Tem basicamente então dois tipos de forças: forças de campo, tá? E forças de contato, né? Então exemplos de força de campo: campo magnético, né? A força elétrica, né? Que vocês viram no início do ano, né? Ou estão vendo agora com o professor Dave, tá? Força elétrica, a força nuclear e a força gravitacional. Essas são alguns exemplos de força de campo. Por que força a gente chama de força de campo? Porque o campo não precisa estar em contato com você para você sentir o efeito. Tá? Então, por exemplo, quando você realiza um salto, você pula, né? O que faz com que você suba até uma determinada altura e depois volte para a superfície da Terra é justamente o campo gravitacional da Terra. Então, o campo gravitacional da Terra puxa você, mesmo quando você deixe de estar em contato com a Terra. Tá? Então, essa é uma ideia de força de campo. Tá? E aí, por sua vez, as forças de contato, obrigatoriamente tem que haver o contato entre quem executa a força e quem sente a força. Tá? Um exemplo de força de contato: força elástica, força de atrito, a força de tensão ou de tração numa corda, né? O empuxo. Vejo que todas essas forças têm que haver contato entre quem executa e quem sofre a ação da força. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, né? A ideia por isso que eu falei ali o exemplo, né? Vamos começar pelo campo gravitacional terrestre. O campo gravitacional terrestre, ele é fundamental e muito importante porque é ele que define justamente a força com que nós somos puxados em direção ao centro da Terra. E essa força com que a gente é puxado em direção ao centro da Terra, ela é chamada de força-peso, tá? Então, cada corpo é constituído de uma quantidade de matéria, tá? E esta matéria, em função das partículas que constituem o corpo, possui uma determinada massa, tá? E normalmente a massa é confundida com peso. Não, a massa tem a ver com a quantidade de matéria que constitui o corpo. O peso é um efeito sobre a massa deste corpo executada pelo campo gravitacional de onde esse corpo se encontra. Se nós tivermos na superfície da Terra, o campo gravitacional que atua na gente é o campo gravitacional da Terra. Se tivéssemos a felicidade de, num momento como esse de pandemia, pudéssemos viajar para a superfície da Lua, por exemplo, né? Como fez os astronautas quando foram a primeira missão à Lua, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de descer na Lua, né, o nosso peso na Lua seria a força com que a Lua puxaria nós em direção ao seu centro. E aí o campo gravitacional da Lua é diferente do campo gravitacional da Terra. Tá? Então o nosso peso na Lua é diferente do nosso peso aqui na Terra, mas a nossa massa seria exatamente a mesma. Tá? Então isso é muito importante deixar claro, certo? Bom, a força gravitacional na Terra, ela varia de acordo com algumas peculiaridades. Ela varia com a altitude e com a latitude. Quanto maior for a altitude, menor é o valor do campo gravitacional. Por isso que conforme um astronauta vai subindo em um foguete, o campo gravitacional vai diminuindo, até um ponto onde ele escapa do campo gravitacional da Terra e se encontra em uma região que a gente chama de microgravidade. E daí lá as coisas flutuam, né? Porque elas não são atraídas em direção à superfície, certo? E com a latitude em relação à linha do Equador. Quanto mais a gente se aproxima dos polos, tá? Quanto mais a gente se aproxima dos polos, tá? Maior é o valor do campo gravitacional, mais intenso é o campo gravitacional. E isso acontece em virtude de que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Ela é uma esfera como uma bola de futebol, em que alguém estava cansado lá de correr atrás da bola no campo, resolveu botar a bola no chão e sentou em cima da bola. Né? Então, a esfera da Terra ela é achatada.
né? Ela tem um diâmetro equatorial maior que o diâmetro polar. Ela é levemente achatada pelo efeito justamente do movimento de rotação da Terra, que deixa o Equador, então, com um diâmetro maior do que o polar. Tá? Então, por isso também varia um pouquinho o campo gravitacional em virtude da latitude. Tá? Então, esses são efeitos que fazem variar. Bom, no Sistema Internacional de Medidas, né, a massa de um corpo ela é expressa em quilogramas. E o peso de um corpo ele é expresso em newtons. É muito importante essa diferença. Massa em quilogramas, peso em newton. Tá? Como é que a gente calcula o peso de um corpo, então? Bom, a gente calcula o peso de um corpo multiplicando a massa desse corpo pelo valor da gravidade no local onde ele se encontra. Tá? Então, peso é a massa vezes a gravidade. Lembrando as unidades. A massa tem que estar em quilograma, o peso é uma força, vai ser dada em newton, tá? E a gravidade ela pode ser dada em newton por quilograma ou metros por segundo ao quadrado, que representa exatamente a mesma coisa, tá? Uma unidade ou outra representa a mesma coisa, tá? Bom, observação, ó, tá ali no slide de vocês, né? Ó, massa e peso não representam a mesma coisa, pois a massa de um corpo está relacionada com a quantidade de matéria que constitui esse corpo, tá? E que é igual em qualquer lugar do universo, tá? Ao passo que o peso dependerá da intensidade do campo gravitacional, que por sua vez dependerá diretamente do valor da aceleração da gravidade no local em que for medido, tá? Aquilo que eu já havia dito antes, certo? Muito bem. Então, um exemplo, olha o que nós temos ali, ó, exemplo. Imaginando que a massa de uma pessoa seja de 70 kg, o valor do campo gravitacional na Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado e o valor do campo gravitacional na Lua seja de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Determine, então, letra A, o peso dessa pessoa na Terra e o peso dessa pessoa na Lua. Né? Se ela pudesse ir para a Lua, qual seria o peso dela lá na Lua? Mas a gente calcula o peso na Terra. O peso na Terra é a massa vezes a gravidade na Terra. Como é que a gente calcula o peso na Lua? É a massa vezes a gravidade na Lua. Muito bem, então a massa dessa pessoa é de 70 kg, então 70 vezes a gravidade na Terra, que é 10, 700 newtons. 700 newtons é o peso dela na Terra. Qual será o peso dessa pessoa na Lua? Então, será a massa dela, que é 70, vezes a gravidade lá na Lua. E a gravidade lá na Lua é só 1,6, né? É bem menor, é um sexto da gravidade aqui da Terra. Então, o peso lá na Lua é de 112 newtons. Então, quando alguém reclamar que está pesado, né? A pessoa não está pesada, ela só está no planeta errado. Ela está no lugar errado. Se ela for para a Lua, a Lua não é um planeta, é um satélite, né? Se ela for para a Lua, ela deixa de estar pesada. Ela vai ficar 6 vezes menos pesada. Mas ela vai continuar tendo a mesma massa, tá, gente? Então não resolve muita coisa, tá? Muito bem. Partindo agora para outro exemplo de força, força normal, tá? Bom, olha ali, ó. Todo corpo que possui massa, quando está apoiado numa superfície, exerce nessa superfície uma força, tá? A força que esse corpo exerce na superfície é a mesma força com que este corpo é puxado para baixo. Por quem que ele é puxado para baixo? Ele é puxado para baixo pela Terra. Por meio de quem? Da força peso. Então, ele é puxado para baixo com o valor do peso deste corpo. Qual é a força que ele exerce na superfície? O mesmo valor da força peso, tá? Então, a superfície, né? Então, tá ali o corpo. O corpo tem uma massa e exerce uma força na superfície, tá? A força que ele exerce na superfície é a força peso. Quando ele exerce uma força na superfície, a superfície, que não é boba nem nada, faz o quê? A superfície reage a esta força e a superfície agora aplica no corpo uma força que tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas tem sentido contrário, sentido oposto, tá? Bom, a esta força que a superfície aplica no corpo, a gente dá o nome de força normal. Então, a força normal é a reação a uma força aplicada em uma superfície, tá? Então, eu botei ali ó, no slide, vocês podem ver o desenho, eu tenho lá uma caixinha, um bloco, né, que está apoiado numa superfície. Este bloco tem uma determinada massa, e se tem uma determinada massa e está na superfície da Terra, está sujeito à força peso. Então, o vetor vermelho é o peso que atua no centro do corpo para baixo, em direção ao centro da Terra. Como esse corpo está apoiado na superfície, esse corpo exerce na superfície a força peso. O que a força peso faz? Reage
e aplica uma força de mesma intensidade, por isso que os dois vetores que vocês estão vendo ali, o vermelho e o azul, eles têm o mesmo tamanho, né? Mesma intensidade, mesma direção, podem verificar que a direção do vetor vermelho é vertical e a direção do vetor azul é vertical, né? Só que de sentidos opostos, sentidos contrários. Então, o peso para baixo, a seta está para baixo e a força normal azul está para cima, tá? Então, ali, ó, o vetor peso e o vetor normal, vetor, gente, tá? Vetor, possuem o mesmo módulo, que é o que a gente chama de valor, tá? Mesma direção, nesse caso vertical, contudo, o sentido do peso é para baixo e é contrário ao sentido da normal, e esta é para cima, tá? Quando a superfície for horizontal, lá mais adiante a gente vai estudar um negócio que chama plano inclinado, tá? Então, quando a superfície for horizontal, o módulo do peso sempre será igual ao módulo da normal. Por que é módulo? O módulo é porque a gente considera o sentido, tá? Igual e igual, o peso e a normal não são iguais por quê? Porque eles são iguais em valor numérico, em direção, mas não são iguais em sentido. Como os dois vetores não são completamente iguais, a gente não pode dizer que os dois são iguais. Então, o que deles é igual ao que nos interessa? É o módulo, é o valor numérico. O valor numérico do peso e da normal são iguais. Perfeito? Seguindo adiante, então, exemplo. Tá passando o carrinho de som aí na rua, tá? Exemplo. Imaginando que a massa de uma pessoa seja de 70 kg, o valor do campo gravitacional na Terra seja 10 metros por segundo ao quadrado e o valor do campo gravitacional na Lua seja de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Este é o mesmo exemplo do anterior, tá? É o mesmo exemplo do anterior, o mesmo texto do exemplo anterior. Letra A. A força normal exercida pela superfície da Terra nos pés dessa pessoa. E letra B. A força normal exercida pela superfície da Lua nos pés dessa pessoa, caso ela pudesse estar na Lua, tá? Bom, então primeiramente, primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de calcular a força normal, a gente precisa calcular os pesos, né? A gente precisa calcular o peso da pessoa na Terra e o peso da pessoa na Lua. Esses valores de peso na Terra e peso na Lua, a gente já tinha calculado no exercício anterior, né? O peso na Terra vai dar 700 newtons, o peso na Lua, 112 newtons, tá? Então, se agora eu sei o peso na Terra, que é de 700 newtons, essa pessoa apoiada no chão vai exercer uma força no chão de 700 newtons, o que o chão vai fazer? Vai exercer uma força no pé dela de sentido contrário de valor igual. Então, o valor da força normal na Terra é 700 newtons. Lá na Lua, o peso da pessoa vai ser de 112 newtons. Então, a pessoa exerce no chão uma força de 112 newtons. O que o chão faz? O chão reage e exerce nos pés dessa pessoa uma força de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Se mesma intensidade, então, o valor da força normal lá na Lua será de 112 newtons, tá? Muito bem. Fechamos, então, a ideia da força normal. Vamos agora para as forças de atrito, tá? A força de atrito, ela só vai existir se houver contato, né, de um corpo com outro. Tá? Ou com uma substância, né? Eu posso ter um corpo em contato com uma substância. Por exemplo, um corpo, uma folha de papel, quando cai, ela está em contato com a substância que é o ar. E isso gera atrito, certo? Então, quando um corpo ele está em repouso sobre uma superfície, tá? E nele é aplicada uma força F, como está mostrado ali na figura, tá? De modo que este corpo não entre em movimento. Tá? Então, tenho ali um corpo numa superfície, por exemplo, sei lá, a estante que está lá, ó, a estante cheia de livro, né? A estante está ali apoiada no chão, eu vou lá e empurro aquela estante, faço uma força naquela estante lá, certo? Bom, eu aplico uma força naquela estante, mas a estante não sai do lugar, porque eu sou fraco, não fiz força suficiente, tá? Então, quando eu aplico essa força na estante, surge entre a estante e o solo uma força chamada força de atrito estático. Por que estático? Porque é parado, o corpo não se moveu, a estante não se moveu. Então, força de atrito estático. Está representada ali na figurinha ali, ó. Ah, então, eu aplico uma força F em um sentido, e isso é uma coisa fundamental. A força de atrito sempre tem um sentido oposto à força que causa ela. Tá? Então, a força F ali na nossa figura está para a esquerda,
a força de atrito estático estará para a direita, sempre no sentido oposto, certo? Bom, quando o corpo não se move, a força F é igual à força de atrito estático. Tá? A força de atrito estático é igual à força F. O módulo delas. Por que elas não são iguais, exatamente iguais? Porque elas têm sentidos opostos. Tá? Então, observação ali, ó. Vale ressaltar que a força F e a força de atrito estático possuem a mesma intensidade, a mesma direção, neste caso horizontal, porém sentidos opostos. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Ao aumentarmos a força F aplicada no corpo, haverá um momento em que o corpo começará a deslizar sobre a superfície. Né? Se eu tivesse condição de ir lá empurrar aquela estante com uma força que eu não tenho, aquela lá não vai dar certo, porque tem mais livro ali, muito peso, não vai dar certo. Mas se tivesse uma estante vazia e eu fosse lá e aplicasse força nela e fosse aumentando a força que eu aplicasse, chegaria um momento em que a estante ia começar a se deslocar, certo? Muito bem. Tá? Então, conforme aumentamos o valor da força F, aumentamos, consequentemente, o valor da força de atrito estático, certo? Até um limite máximo, exatamente no momento em que o corpo entra em movimento. Tá? No exato momento em que o corpo entra em movimento, então aquilo ali é o ponto limite que a gente chama. Tá? É o ponto limite. Tá? A força de atrito e naquele ponto limite é o valor máximo de força de atrito estático. Tá? Então, o atrito estático máximo vai se dar nesse ponto limite. Tá? Como é que a gente calcula esse força de atrito estático máximo? Tá? Vejam, a força de atrito estático é sempre igual à força de que está empurrando. Conforme eu aumento a força, aumenta o atrito estático. Mas o atrito estático tem um limite máximo. Como é que eu calculo esse valor máximo? Então, a força de atrito estático máximo a gente calcula pela equação, né? μe, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Tá? Lembrem, a força de atrito estático sempre vai ser menor que μe vezes a normal. A força de atrito estático só vai ser igual a μe vezes a normal quando? Quando eu estou calculando a força de atrito estático máxima. Tá? A força de atrito estático máxima é igual a μe vezes a normal, certo? Então, observação ali, ó. O coeficiente de atrito estático μe não possui unidade, é só um número, 0,4, 0,5, é só um número sem unidade, ok? Muito bem. Então, ali, ó, quando o corpo apoiado na superfície, então, é empurrado de forma que ele é mantido o seu movimento, né, que ele entra em movimento, ocorre, então, entre o corpo e a superfície, aquilo que a gente chama de força de atrito cinético. Quando o corpo está se deslocando, ele não está mais parado, estático, agora ele está em movimento, então é um atrito cinético, certo? Como é que a gente calcula o módulo dessa força de atrito cinético? A gente calcula o módulo da força de atrito cinético sendo μc, agora muda o coeficiente, vezes a normal. Tá? Observem o gráfico que está ali, ó, uma coisa importante, é o que está escrito lá. Ó, o módulo da força de atrito cinético é sempre menor que o da força de atrito estático máximo. Então, olha o gráfico que está lá. Ó. O corpo está em repouso, a pessoa vai lá e aplica força. Então, ela vai aplicando força, a força vai aumentando. A força que a pessoa aplica tem que aumentar. Então, ela vai aumentando a força que ela aplica. O que acontece? A força de atrito estático vai aumentando também, né? Então, ela vai aumentando a força que ela aplica, a força de atrito estático aumenta também. E aumenta até quanto? Bom, aumenta até o limite máximo que a gente chama de força de atrito estático máximo. Então, o gráfico vai aumentando, chega até o ponto máximo da força de atrito estático. Nesse, né, que é, a gente chama de eminência do movimento, né? Quando o corpo entra em movimento, o que acontece? Quando entrou em movimento, deixa de ter atrito estático e passa a ter atrito cinético. E aí o valor do atrito cinético é menor que o estático. Então, o difícil é colocar um corpo em movimento, iniciar o movimento dele. Depois que você iniciou o movimento dele, o corpo se desloca mais facilmente, certo? E aí o gráfico mostra ali, ó, que a força de atrito cinético ela é menor que a força de atrito estático máxima, certo? Muito importante isso. Muito bem, exemplo. Tem ali então, ó, o bloco da figura tem massa igual a 8 kg
e repousa sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície são, respectivamente, μe 0,4 e μc 0,3. Considere a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então diz lá, aplica-se ao bloco uma força motriz horizontal F. Determina a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco nos seguintes casos. Então, letra A, força igual a zero, né? Ou seja, o corpo está lá abandonado, parado. A força B igual a 10 newtons e a força C 50 newtons. Tá? Então, primeiro, letra A. Gente, se não existe força atuando no corpo, quais são as forças que atuam no corpo? Força peso e força normal. Não existe outra força. Tá? Só vai existir atrito se existir uma força sendo aplicada no intuito de movimentar o corpo. Então, para a letra A, se a força F é igual a zero, a força de atrito estático será igual a zero. Beleza? Então, a A é barbada de responder. Tá? Bom, e aí nós vamos então para a seguinte. Então, ele diz ali, ó, antes de calcular umas letras B e C, é necessário que se calcule qual é o valor da força de atrito estático máxima. Né? Porque eu preciso saber isso. Né? Se a força que eu aplico no corpo é menor que a força de atrito estático máxima, a força de atrito estático naquele momento vai ser exatamente a mesma força que eu estou aplicando no corpo. Porém, se a força que eu aplico no corpo é maior que a força de atrito estático máxima, então a força de atrito no corpo não será estático. Porque se eu estou aplicando uma força maior que o atrito estático máximo, o corpo está entrando em movimento. E se ele está entrando em movimento, a força de atrito dele não é estática, é cinético. Então, por isso que eu preciso primeiro calcular a força de atrito estático máximo. Então, vou lá, calculo a força de atrito estático máximo, μe vezes a normal. Lembrando que a normal, né, de qualquer corpo é exatamente igual a quem? Ao peso. Então, tá lá, ó, μe vezes o peso. O peso do corpo, né, ele tinha 8 kg, então o peso dele vai ser 80 newtons. Então, 80 vezes 0,4, a força de atrito estático máxima é de 32 newtons. Tá? Agora eu posso calcular a letra B e a letra C. Né? A letra B perguntava qual será a força de atrito quando a força F for igual a 10 newtons. Veja, a força F de 10 newtons ela é menor que o atrito estático máximo. Então, se ela é menor que o atrito estático máximo, ela não colocou o corpo em movimento. Portanto, qual é a força de atrito que vai existir entre o solo e o corpo? 10 newtons. A força de atrito é igual à força que o corpo está empurrando, né? Quando a força de atrito for menor que o atrito estático máximo. Então, letra B, se eu aplico 10 newtons de força empurrando o corpo, a força de atrito igual a 10 newtons. Letra C. Agora a força aplicada é de 50 newtons. Vejam, 50 newtons é maior que a força de atrito estático máximo de 32. Se 50 é maior que 32, então o corpo não vai ficar parado. O que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento. Então vai ser uma força de atrito cinético. Como é que eu calculo então essa força de atrito cinético? Eu aplico a equação da força de atrito cinético, que vai ser o μc, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Tá? Então a força de atrito cinético vai ser μc agora, ó, vejam que o μc, observem bem, o μc é menor que o μe. Tá? Então, o μc agora vale 0,3 vezes a normal, e a normal é exatamente igual a quem? Ao peso. Tá? Então, vezes o peso do corpo, que são 80 newtons. 0,3 vezes 80 vai dar 24 newtons. Então, a força de atrito cinético será sempre menor que a força de atrito estático máximo. Né? A força de atrito cinético é igual a 24 newtons. Tá? E com isso, então, a gente fecha esses exemplos desse conteúdo aqui. Bom, como é que vai funcionar as atividades, gente? Aqui no material vocês têm alguns exercícios para resolver. Vocês vão resolver os exercícios e vão postar ali no Google Sala de Aula, né? No Classroom, tá? Da turma que eu vou criar para vocês, certo? Aí vocês postam a atividade ali até a data indicada como limite, tá? E depois, na semana seguinte, eu vou postar novo material e aí eu vou fazer a correção desse material aqui, atribuir a nota já ali no Classroom, tá? E aí vocês acompanham no Siga as presenças, né? Em virtude do retorno das atividades. Se vocês não me retornarem a atividade, não tem presença. Tá? Então é importante que vocês desenvolvam as atividades. A gente tem o atendimento na sexta-feira de manhã,
É coisa curta, né? Porque o atendimento é só para tirar as dúvidas. Atendimento sexta-feira de manhã, meia horinha. Vocês entram, tira a dúvida, tá liberado, tá? E aí tem até o domingo para postar as atividades para na semana seguinte eu corrigir, atribuir a nota e lançar as frequências. Beleza então, gente? Abração, tudo de bom para vocês aí. Até a nossa próxima atividade. Valeu!